Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Ruth, amém? Capítulo 1, aleluia. Deixa aberta aí em Ruth. Nós temos falado muito sobre, o nosso pastor tem liberado uma palavra, né, junto dos demais pastores, sobre a proclamação profética do mês, né? E nós temos falado sobre o quê? Precursor e percussor, quantos lembram disso? Amém? Nosso pastor inaugurou, vamos dizer assim, trazendo uma palavra muito poderosa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, sobre precursor e percussor, amém? Deixa sua Bíblia aí aberta. O que a gente precisa entender, que o nosso Deus é um Deus de estações, amém? Amém? Nosso Deus é um Deus também, né, Carlos, geracional. O nosso Deus, ele se manifesta nas gerações. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é isso? É um Deus de Davi, é um Deus também de Salomão. É um Deus de Eliseu, é o Deus de Elias, ou de Elias e de Eliseu. Então o nosso Deus, ele sempre se movimenta de uma forma geracional. E o nosso Deus, ele não se movimenta em círculos, mas o nosso Deus, ele se movimenta em estações. E cada rompimento de uma estação, há uma necessidade de uma travessia, amém? Então, para a gente ir de uma estação para outra, o que separa é uma travessia. E a gente precisa de uma travessia. E precursor, pode voltar lá. Precursor e percussor, nosso pastor tem liberado isso. Precursor, aquele que vai à frente e abre caminho para que o percursor ele possa avançar. Só que o interessante, pastor Daniel, que eu estava vendo e contemplando isso, que em toda a travessia abra-se um portal de transferência de unção. Como assim, pastor? Em toda a travessia abre-se um portal de transferência de unção. Ah, pastor, unção o quê? Para poder, né, xalamafaia, falar em... Não é sobre isso. Porque a unção é a capacitação, o poder para cumprir o serviço divino. Amém? Então, a unção, ela é a capacitação, é o poder que nos capacita para cumprir um serviço divino. Amém? Vamos pensar junto comigo. Noé, antes do dilúvio, quando ele estava ali construindo um grande barco, as pessoas chamavam ele de quê? De louco, não é isso? Só que ali, o mundo, ele viver uma travessia de uma estação para outra, sim ou não? A humanidade, ela passar de uma estação e atravessar para outra. E naquele momento, Noé, ali Astério, ele era apenas um homem que estava ouvindo a voz do Senhor e estava construindo um grande barco. Amém? Que relevância ele tinha ali? Nenhuma. Ele só estava obedecendo e construindo. Só que, quando vem o dilúvio, ele torna-se o precursor da humanidade, de novo tempo. Amém? Ele se torna um precursor de um novo tempo. Olha que interessante, em obediência, em rendição, ele ouve o Senhor, dá a resposta, ainda que é chamado de louco, e não tinha relevância nenhuma para o tempo dele, pelo menos a Bíblia não relata isso, e quando ele constrói, e passa o dilúvio, ele passa a ser o precursor da humanidade, de uma nova estação na humanidade. E lá em Gênesis capítulo 9, pode botar aí Gênesis capítulo 9, verso 1. Gênesis capítulo 9, verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, seja o quê? Férteis e multipliquem-se, e enche o quê? Ou seja, Noé, depois que ele transiciona, ele recebe uma capacitação, uma unção, para ser precursor de todos aqueles que viriam após ele. Amém? Então você consegue entender junto comigo que em toda a travessia abre-se um portal de uma liberação, de uma unção para nos capacitar, para que a gente possa percorrer a próxima estação como precursores e não mais como percursor.
Amém? Entenderam? Então, e se nós olharmos dos homens da Bíblia, por exemplo, Abraão, ele sai da sua terra e da sua parentela. Percebe que ele vai transicionando? Ele sai de uma estação, vamos dizer assim, uma estação, ele sai da terra dele, da parentela dele, do povoado dele, e ele transiciona para que lugar? Um lugar que Deus ainda ia falar. E devido a essa atitude de Abraão, de transicionar, ele foi capacitado para ser o pai da fé, o pai de uma grande nação. Amém? Abraão até ali, ele era só filho do pai dele. Mas depois disso, ele se torna o precursor do povo de Israel. O pai da fé. Amém? E na passagem, na própria vida de Abraão, Abraão atravessa para uma terra, ou melhor, tem um momento que Abraão atravessa para a terra de Canaã. E naquele momento ele tem que deixar quem? Ló. E ele, mais uma vez, ele atravessa. Ele entra no mais um novo nível. E recebe mais uma nova capacitação. E daqui a pouco, Abraão, ele precisa largar quem? Deixar quem embora? Ismael. Ele entra num novo nível. E depois o Senhor pede quem? Isaac. E ele entra num novo nível. Então percebe que a vida dos homens de Deus é sempre uma vida de travessia. Amém? Sempre uma vida não de um círculo vicioso, mas de um rompimento de estação em estação, em estação em estação. E até naqueles casos que o homem de Deus, a mulher de Deus que não consegue romper, o Senhor é tão misericordioso que Ele concede a oportunidade. Porque Abraão, ele quis dar um jeitinho e gerou com a escrava Ismael, mas não era isso que Deus tinha prometido a ele. E mesmo assim Deus voltou e deu uma nova oportunidade para que ele pudesse não ficar naquele círculo vicioso em querer fazer as coisas na vontade dele, mas entender que a palavra do Senhor, ela traz vida, ainda que haja morte aos olhos dele. E aquela mulher que não poderia gerar, e ele muito velho, o Senhor gerou. Por quê? O que traz vida não é o que a gente está vendo, o que traz vida é o que Ele disse sobre nós, sobre a nossa casa. Amém? Então percebe que os homens de Deus, em toda a travessia, eles recebem uma unção de capacitação, uma unção para poder cumprir a próxima etapa de uma forma poderosa. Amém? Pastor, outro exemplo, Moisés e Josué. Moisés era um precursor e Josué era um percussor. A Bíblia diz que Moisés, ele faz uma tenda e ainda dá um nome para a tenda. Uma tenda não no arraial, mas fora do arraial. E diz, essa tenda se chamará tenda do encontro. E toda vez que Josué, ou melhor, Moisés entrava na tenda, a presença de Deus vinha de uma forma poderosa. E as pessoas ficavam na sua própria tenda, na porta da sua própria tenda, temerosos e observando tudo o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Josué ficava onde? Do lado da tenda, esperando e observando. Então ali, Moisés era um precursor e Josué era um percussor. Só que a Bíblia diz que quando Moisés morre, há uma transição. Josué, que antes era um percussor, ele se torna um precursor. E ali nessa transição, ele recebe uma unção para poder dar continuidade naquilo que Deus deu ao pai Moisés. Eu não falo pai genealogicamente, tá? Porque eu sei que ele não era o pai. Mas não é sobre isso apenas, é sobre uma nova geração. E a geração dos pais que morreram no deserto, que até então eram precursores, morreu no deserto. E uma nova geração se tornou precursores e entrou em Canaã para conquistar. E foram capacitados. Aquele povo que tinha uma mente de escravo, oriunda do Egito, deu-se lugar a uma nova geração que tinha uma mente de governo para entrar como guerreiros para conquistar a terra de Canaã. Amém? Então percebe que nós, hoje, pastor Marcos, estamos vivendo um momento, como é que eu posso dizer, propício, para que o Senhor venha transicionar algo dentro de nós. Se até aqui nós éramos apenas
percussores em algumas situações da nossa vida. Deus está abrindo uma janela de transferência de unção para que nós possamos, antes éramos percussores, possamos transicionar para uma nova estação como precursores. Amém? Então Moisés e Josué, houve essa transição. Eli e Samuel, da mesma forma. Ah, pastor, ele vacilou muito. Sim, mas quando Samuel ouvia a voz do Senhor, ele ia para quem? Eli, o Senhor me chamou? Porque mesmo Eli não conseguindo transicionar para os seus filhos Hófni e Finéias, ele foi fundamental para transicionar Samuel. Porque eu posso imaginar, a Bíblia diz que lá em 1 Samuel capítulo 3, Eli estava deitado no seu lugar de costume. O Senhor raramente falava, e a visão dele já estava muito debilitada. E a Bíblia diz que Samuel estava deitado, dormindo no lugar onde estava a presença do Senhor. A lâmpada não tinha sido apagada, onde estava a arca do Senhor. E no texto nós demos continuidade, a Bíblia diz o seguinte: e Samuel não conhecia o Senhor. Eli fala de uma geração mais velha, Samuel fala de uma geração mais nova. A geração mais velha, deitado no seu lugar de costume, que não ouvia mais a voz do Senhor e não conseguia mais enxergar. E uma geração nova, dormindo na presença de Deus, mas sem conhecer a presença de Deus. Então houve uma necessidade de ter um alinhamento geracional. Houve uma necessidade de ter um alinhamento de precursor e percursor, para que aquilo que Deus tinha para liberar sobre Israel, e através da vida de Samuel, pudesse amadurecer, pudesse fluir. E fluiu. E nós vamos ver isso na vida de Esté. Porque Esté até ali, ela era uma percussora. Ela ali era a rainha. Era a esposa do rei Assuero. Mas teve um momento que ela teve que se posicionar. E tornou-se precursora para a libertação de todo o seu povo. Ou seja, eles estavam transicionando não de acordo com a identidade, a origem que eles eram, mas eles estavam transicionando de acordo com aquilo que eles estavam vendo com os olhos, com as circunstâncias. Então a minha movimentação não pode ser a minha transição por aquilo que eu estou vendo pelas circunstâncias, mas a minha movimentação e transição sempre tem que ser de acordo com a minha identidade, com a minha origem. Eles eram efrateus de Belém, ou seja, eles eram frutífero, fertilidade, casa do pão, e estavam se movimentando pela falta do pão. Mas eles tinham a essência, a fertilidade, a multiplicação e o gerar o pão. Então muitas vezes nós nos movimentamos fora da nossa identidade e nos perdemos aí. Mas Deus nessa manhã está transicionando primeiramente dentro, para nós entendermos qual é a nossa origem. Nós somos percussores em alguns ambientes, mas também somos precursores em outros ambientes. E a nossa movimentação não será por necessidade, não será por aquilo que meus olhos estão vendo, mas será de acordo com a minha origem. Eu sou cidadão do céu, você é cidadão do céu. Nós carregamos o pão da presença, nós carregamos a provisão do Senhor, tanto o pão físico quanto o pão espiritual. Uau, então a gente entende que eles transicionaram, não porque Deus disse, mas transicionaram, irmã Itatiaia, por causa da necessidade da falta do pão. Aonde você está? Você está transicionando? E se está transicionando, Deus disse? Ou você está parado e Deus mandou você transicionar? Qual é a sua movimentação nessa transição? Qual é a sua motivação? Amém? Eles chegaram em Moabe. E eu posso imaginar, poxa, a expectativa deles. Olha, eu saí de um lugar de fome. Porque assim, Deus, muitas vezes Ele corta algumas coisas na nossa vida, sim ou não? E nos leva a alguns desertos. É aquilo que nosso pastor tem falado. A gente não vai fazer aqui uma campanha para que você pare de sofrer. Se a aprovação é necessária para o nosso amadurecimento. A gente não pode ir contra aquilo que Deus está fazendo. E Deus estava ensinando a terra de Judá. Assim como na época de Elias. Não vai chover, Deus estava ensinando. Essa é a dinâmica do Senhor. É a escola do Senhor. E não podemos fugir da escola. E eles fugiram da escola do Senhor. Fugiram da escola do Senhor. Foi fazer um supletivo lá qualquer. Não quis cumprir ali. E talvez eles pensavam, Júnior, vai dar tudo certo agora. Mas sabe o que acontece? Verso 2.
Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Misericórdia. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Querido, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça de quem? Do homem, do marido. Não é isso? O texto diz, não é, Pedro? E o homem é a cabeça de quem? Da esposa, da mulher. Então, quando a Bíblia fala de mulher na Bíblia, eu posso trazer e entender que ele está falando da igreja, sim ou não? Então, nesse entendimento, nessa dinâmica, Noemi é uma igreja, é um tipo de igreja, amém? Então, quando... Assim, querido, eu vou jogar logo um pouquinho para o final, para poder entender. O que nos impede de transicionar? Eu entendo que são 3 alianças, ou 3 conexões, que precisam ser rompidas. Primeiro, uma aliança espiritual. Segundo, uma aliança emocional. Terceira, uma aliança física. Então, o marido representa uma aliança espiritual. Como assim, pastor? Quantos têm uma palavra do Senhor para sua casa? Amém? Quantos têm uma palavra do Senhor que já se cumpriu para sua casa? E por que muitas vezes nós ainda ficamos estacionados nessa palavra que já se cumpriu? Se a palavra já se cumpriu, ela perdeu o seu propósito. Então o que é desconectar espiritualmente? É o Senhor desconectar dizendo, meu filho, minha filha, aquela palavra que eu liberei para você na estação passada, ela já se cumpriu, foi para aquele tempo. Eis que eu tenho algo novo, ou eis que eu tenho um complemento, eis que eu tenho algo para avançar sobre a sua vida. Então larga do passado, larga daquilo que eu falei para você no passado, porque já se cumpriu, e eis que eu estou liberando algo novo, algo ainda mais perfeito, mais excelente do que você já ouviu, porque o nosso Pai é um Pai de novidade. A cada dia Ele quer revelar os seus segredos, a cada dia Ele quer revelar o seu coração para nós. Então, o que o Senhor faz, ou permite, que o cordão umbilical espiritual fosse cortado, ela precisava se conectar com uma nova realidade espiritual. Marido representa isso. E o texto diz, Débora, que não para por aí. Ela ficou sozinha com quem? Com os 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Orfa significa gazela e Ruth significa amizade. Depois de ter morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou o quê? Querido, quando fala da morte de filhos, eu entendo que a morte do marido, cortando uma aliança, um cordão umbilical espiritual, para se conectar com uma nova realidade. A morte dos filhos, cortando o cordão umbilical das emoções dela, para ela se conectar com uma nova realidade. Qual é a maior relação emocional que um homem possa ter? Eu creio que ainda é maior do que marido e mulher, é o pai e a mãe com seus filhos. A Bíblia não fala, marido, morra pelos seus filhos, diz isso? Morra por quem? Por que não falar para o filho? Eu penso dessa forma. Talvez seja por isso. Porque não é preciso nem falar que é um pai e mãe que não vai morrer pelo seu filho. Então a gente percebe aí que Deus estava cortando. Pastor, o que isso significa? Deus, muitas vezes, Ele está cortando alianças que você fez lá atrás, que serviu lá para trás. Conexões com pessoas, Rodrigo, que serviram lá para trás. Talvez sociedade que foi bom, né? Sociedade que foi bom. Que a gente prega, mas Deus está nos cortando. Enfim, lá para trás. Que foi bom naquele tempo. E fica preso emocionalmente. E como eu tenho ouvido do meu pastor, do pastor Marquinho, muitas vezes gratidão se torna uma prisão na nossa alma. E Deus, Ele corta as emoções. Então a gente entende ali que Deus, Ele cortou um cordão umbilical espiritual para se conectar numa nova realidade espiritual. Isso tudo numa travessia. Cortou o cordão umbilical emocional
para se conectar com novas pessoas, novas alianças. E no verso 6 diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe o quê? Alimento. Sabe o que é isso aí agora? Deus, ele corta o cordão umbilical físico, financeiro. Está dizendo, olha, eu posso entender dessa forma, como Deus falando com Noemi, olha, a fome, Noemi, foi só por um tempo, essa é a minha escola. Você não deveria ter saído de lá. Está vendo? Eu voltei a liberar pão de novo. Era só continuar lá. E ela entende, uau, o que me sustenta não é o que eu estou vendo, não é o que a terra produz. O que me sustenta é o que o céu libera sobre a minha vida. Então, pastor, olha o que diz no verso, querido. No verso 4. Eles se casaram com as mulheres de Moabita, uma chamada Orfa e outra mulher Ruth. Não é isso que o texto diz? Depois de terem vivido por lá, por quanto tempo? Não por 10 anos, por quase 10 anos. Vamos se atentar entre linhas. O que representa o número 10 na Bíblia? Representa o número de completo, de um ciclo completo. Os 10 mandamentos, completo. As 10 pragas do Egito, completo. Então o que o texto está dizendo o seguinte? Está dizendo o seguinte para Ruth. Ruth viveu ali por quase 10 anos. Ou seja, espiritualmente está dizendo, ainda não acabou. Deus tinha para completar algo na vida dela, na casa dela. Então talvez você está aqui e está dizendo, pastor, já passei por tudo isso, eu acho que não tem mais chance. Ou, já vivi isso lá atrás, agora, poxa, parece que não tem nem mais tempo cronológico. Querido, Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, se passaram quase 10 anos, ainda não completou um ciclo, ainda não completou aquilo que eu quero fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, ainda que você deu cabeçada, ainda que você se movimentou por necessidade, ainda que você se movimentou pela tua alma gritando, e ainda que você se movimentou por uma palavra que já se cumpriu, e já perdeu a validade, porque foi para aquele tempo, ainda assim eu digo para você, ainda não se completou 10 anos, ainda não completei o ciclo, que eu quero romper na sua casa, na sua família. Uau, e ali de fato não se completou. Vivido por lá quase 10 anos. E outra coisa, por quanto tempo? Por quase 10 anos. Você não acha que seria tempo suficiente para que Noemi e Orfa gerassem filhos? Por que não gerou filho? Porque na desobediência a gente não gera. Não gera na desobediência. Pastor, Abraão gerou na desobediência. Ismael gerou na sua carne, mas não gerou no espírito como Isaac. Chega de gerar na carne, vamos gerar no espírito. Chega de gerar aquilo que é passageiro e vamos gerar aquilo que é eterno. Vamos parar de gerar aquilo que é para a nossa geração e gerar aquilo que é para as próximas gerações. Chorecandalabaxura. Uau! E no verso 7. E assim ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Querido, olha o que a Bíblia diz que ela partiu. O que foi necessário para ela partir? Morreu o marido, morreu os filhos, e o Senhor trazer o pão novamente para Belém. Foi necessário o Senhor cortar 3 conexões na vida dela: espiritual, emocional e físico. Talvez assim, pastor, eu estou com esses 3 cordões aqui ainda ligado com a estação passada. Querido, nessa manhã Deus vai cortar, porque há uma unção. Abre-se uma janela. Assim como aquela geração foi circuncidada no Jordão, assim nessa manhã, eu creio que Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Talvez você veio de ministérios que você foi castrado, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque quem é castrado não gera, mas quem é circuncidado é habilitado para gerar.
Talvez você está com esses três. Talvez não, pastor. Eu entendi que é uma nova palavra, mas as minhas emoções estão me pegando. As minhas emoções estão me segurando. Então é uma ótima oportunidade para Deus cortar também o emocional. E talvez você assim, não, mas pastor, o espiritual eu já entendi. Eu sei que Deus tem uma nova palavra. E as emoções eu estou tranquila. Eu sei que eu sou grato do lugar que eu vi, as alianças eu já rompi, eu preciso romper. Mas eu estou com medo financeiramente, eu estou com medo fisicamente. Né, Esther? Mas Deus está dizendo, não, eu vou cortar isso também. Você vai entender que o que gera não é a terra, mas o que gera para você é o céu. Porque a tua origem não é a terra, a tua origem é o céu. Amém? Está comigo? Enquanto voltavam, no capítulo 7, enquanto voltavam para a terra de Judá, disseram a Noemi, vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. É interessante que o texto deixa bem claro que elas sempre foram leais e fiéis. Sempre. Tanto com os filhos dela, quanto com Noemi. Então, deu-lhe beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram, não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi. Olha que interessante, a Bíblia diz que elas choraram alto. Elas não queriam. Então, aqui, elas estavam, sabe aonde? Messias. Ali elas já tinham rompido o físico, por quê? Porque o físico muitas vezes é o primeiro a nos segurar. Porque a Bíblia diz que elas tinham casa, sim ou não? Tinha família, tinha os pais, sim ou não? E o texto vai dizer mais à frente que tinha um Deus delas. Então elas tinham para onde voltar. Só que o físico não as segurava mais. E agora elas estão, sabe aonde? No âmbito emocional. Choraram muito. Só que aí Noemi traz um choque de realidade para elas. Olha o que o texto diz. Disse, porém, Noemi, verso 11, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem ser seus maridos? Olha isso. Querido, lembra que eu falei para vocês que quando a Bíblia fala de mulher, ela traz a representação da igreja? Então vamos pensar Noemi como igreja. Amém? A pergunta que eu faço a vocês façam uma reflexão. Você que está em casa, faça uma reflexão. Quem eu e você éramos antes de ser inserido no corpo de Cristo? Eu vou falar de mim. Eu era um homem católico, não xingava, era um cara tranquilo. O máximo que eu fiz foi pinchar um trailer na Fazenda Botafogo e o meu testemunho eu era pinchador. Com giz de cera ali, na Fazenda Botafogo, vindo da escola, eu escrevi. E eu dava esse testemunho. Porque eu vi os meus amigos, eu era ex-traficante, eu era segurança de tal, eu fui preso, não sei o quê. Eu falei, caraca. Aí um dia Deus me pegou e falou assim, para de falar isso. Porque eles, quando estavam lá no erro, eles sabiam que estavam no erro. E você que estava na verdade, na tua verdade? Na tua idolatria. Eu aceitei Jesus dentro de casa, sozinho, peguei todas as imagens que eu tinha, o texto, joguei na bolsa, botei na bolsa e joguei fora. Deus falou isso comigo. E eu entrei assim. E ali na igreja, eu comecei a amar a presença do Senhor. A presença do Senhor me foi apresentada. E eu sabia que não era apenas uma voz, não que a voz seria significante, mas eu vi que a presença do Senhor era palpável. E é palpável. A presença do Senhor, ela transforma de uma forma poderosa, ela muda nossas emoções, ela transiciona muita coisa dentro de nós. A presença do Senhor, ela é real. E ali eu aprendi mais do Senhor. Aprendi a amar a presença dEle. Aprendi a adorar. E por incrível que pareça, por um tempo eu fui ministro de louvor, por incrível que pareça. Ali, né, pastor? Deus é misericordioso conosco. Com a maioria aqui, se não todos. Deus me deu uma esposa linda. Aleluia. E eu com as minhas crises emocionais, comecei a namorar a Carol, noivamos, casamos. Ali que eu ouvi a vocação pastoral, não querendo e fugindo, que eu não queria.
Mas a gente descobre o seguinte: Senhor, não tem para onde a gente fugir se o meu coração é teu. Para onde nós iremos? Só tu tens. Para onde? Não tem para onde correr. A gente pode fugir, mas ele nos pega. E casei, me formei. Que isso se torne alguma coisa, mas fui consagrado. Fiz a faculdade, a profissão, tornei sócio de uma empresa. Deus foi fazendo muitas coisas. E tudo isso mediante a quê? Princípios que eu aprendi na igreja. Nossa filha nasceu, Deus formou a nossa família, a nossa casa, transicionamos. Deus foi nos abençoando. De um lugar, isso não é autocomiseração, querido, mas do lugar que eu morava, que nem vaso tinha, era um buraco, onde quando enchia o rio entrava lá dentro, isso na favela. E Deus aí transicionou. A gente nunca buscou isso. Porque a gente não está aqui para sustentar essas coisas. O que eu quero sustentar sempre é a presença. Essa é a nossa verdadeira ostentação, a presença. A presença é a verdadeira ostentação. Recursos, bens, o dinheiro vai comprar, né, Rodrigo? Mas presença ninguém compra. Ninguém compra. Porque a presença não é de acordo com aquilo que eu faço, mas é o quanto eu me rendo e obedeço. Aí, né, pastor, a gente olha assim para a igreja, poxa, a igreja não está gerando aquilo que eu quero. Porque ela diz, olha, eu ainda posso gerar um filho? Eu não posso. E a Bíblia diz que órfã, ela se despede em lágrimas e vai embora. Ou seja, Astério, ela para nas emoções. Porque o relacionamento de órfã com a igreja era de troca. Se a igreja não pode gerar mais nada para mim, então eu não vou ficar mais. Um coração ingrato. Ou talvez ela foi até grata, mas ela parou nas emoções. Mas há um nível maior, que é de honra. Porque o relacionamento para com a igreja não é de acordo com aquilo que ela pode me dar, mas o quanto eu me entrego por ela, pelo Senhor, o quanto eu sirvo meus irmãos. E eu fiz uma reflexão disso, falei, Senhor, me perdoa. Essa palavra Deus ministrou na nossa vida. Foi uma vez que a gente foi lá no PGL, que a gente teve um tempo, né, pastor? Já tem uns 10 anos isso aí. Foi naquela vez que Deus ministrou essa palavra no meu coração. Ele falou assim, lê o livro de Ruth. Eu li e Deus me pegou. E diz, olha, poderia ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz a filhos, iria vocês esperar até que ele crescesse? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Em todo momento ela entendeu que tudo isso era permissão e movimentação do Senhor. Então o relacionamento ali com órfã era um relacionamento de troca. Não pode mais gerar, então não vou mais caminhar com você. Amém. Isso é ético para o mundo. Mas no mundo do espírito é um novo nível que precisamos romper. Precisamos romper. Quantos tiveram líderes, pastores antes daqui? Todos nós tivemos. E você está aqui, então ele não falhou com você e nem comigo. Apesar das limitações da humanidade deles, eles conseguiram cumprir e hoje estamos aqui. Nós somos fruto daquilo que eles pagaram lá atrás. E eu sou e deveremos ser eternamente gratos e honrar os que vieram antes de nós, os que nos ensinaram a presença, a amar a presença, que nos ensinaram a amar a palavra, aqueles que pagaram um preço para que possamos chegar até aqui. Chegaram até aqui. E o verso 14 diz, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Elas choraram, a emoção tocou ali, e Orfa ficou na emoção e voltou. Não foi cortado o cordão umbilical das emoções. Ela voltou para o seu povo, ela voltou para o seu Deus, ela voltou para a sua família. E abre aí o livro de Orfa, que eu quero ver que você abre. E não procura nos apócrifos que não está lá também não.
Mas abre aí o livro de Ruth, já está aberto. Aí a ideia é, vamos gerar para o nosso tempo ou vamos gerar para a eternidade? O que nós estamos gerando? Então Noemi aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanha. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Uau, enquanto uma parou nas emoções e voltou, enquanto Noemi não conseguiu romper e transicionou junto com a sua família sem Deus pedir, a Bíblia diz que Ruth, ela transiciona e ela desconecta, sabe o quê? Porque o texto diz o seguinte, Noemi fala para as meninas: volta para o Deus de vocês. Ou seja, Noemi, ela fala o seguinte: Carlos, Noemi não, Ruth, o meu Deus é o teu Deus. Eu me desconectei espiritualmente do Deus da minha parentela lá, o Deus pagão com D minúsculo. Eu me conectei com o teu Deus. Ruth, ela faz o inverso. Enquanto o Senhor forçadamente, ou não, ou proporcionou que fossem cortadas o cordão umbilical da espiritualidade, do espiritual, das emoções e do físico, aqui Ruth, ela não estava se desligando, pelo contrário, ela estava se conectando com uma nova realidade. Então ela está dizendo o seguinte: o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Eu me desconectei do meu Deus lá de trás, eu me desconectei dos deuses falsos lá dos meus pais, da cultura dos meus pais, estou me conectando com esse Deus. E ela diz: o meu povo, a minha família não é aquela lá, a minha família é você, o teu povo é o meu povo. Chorecandalá. Ela se conecta emocionalmente também, espiritualmente, emocionalmente. E ela diz: aonde você morrer, eu vou o quê? Morrer também. No físico é o ápice do pior, é a morte. E ela diz: ainda que chega no final até a morte, eu estou conectada contigo. Então a gente percebe que Noemi, ela falhou, mas ela voltou atrás. Mas Ruth, olhando a vida da sua sogra, e talvez ela entendendo, não era para ela ter saído de lá, de Belém. Deus cortou o emocional, o espiritual, morreu o marido. Deus cortou o emocional, morreu os filhos. E Deus fez o pão voltar de novo. Cortou o físico, o emocional, o espiritual, o emocional, o físico. E ela faz o caminho de volta. Agora eu vou me conectar. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo. Onde tu morrer, eu vou morrer também. Entendeu? Conectou. 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 Em tempos de transição, é um tempo propício para abertura de janelas ou de um portal, para que Deus venha derramar uma unção de capacitação. De capacitação. Quando Noemi, verso 18, viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Pronto, ela estava decidida. Primeiro, gratidão. Segundo, decisão. E terceiro, honra. Gratidão, decisão e honra. Verso 18. E prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu. Olha o que ela responde. Ela, porém, respondeu: não me chame de Noemi, melhor que me chame de quê? Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito mais amarga. Ela entende que toda essa movimentação foi o Senhor. O Senhor estava ensinando ela. Próximo. De mãos cheias. Quem partiu? O texto está dizendo assim: de mãos cheias o Senhor fez ela partir? De mãos cheias eu parti. Ela está dizendo o seguinte, Carlos:
eu parti por causa do meu eu, da minha decisão. E eu parti de mãos cheias, eu parti. E ela estava com o que nas mãos? Estava tendo fome, mas aquela família, Júnior, ela tinha um depósito. Aquela família, ela tinha um depósito. Eles não acreditavam, não deu valor para aquilo que eles estavam carregando. O pastor Marcos trouxe uma palavra aqui na quinta-feira sobre as vasilhas, o pouco que tem. Querido, não considere o pouco que você tem. Se Deus te deu, é muito. O pouco que aparentemente você tem dentro não se compara com o tamanho da escassez que há fora. Porque o pouco que você tem dentro, ele vai multiplicar, frutífero, rompimento, para saciar o que está fora. Eles partiram de mãos cheias, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe. Ela partiu com o eu dela, a decisão Deus nunca mandou, mas voltar quem trouxe foi o Senhor. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu parti e eu sei que eu tomei decisões erradas, e eu perdi tudo. E eu te digo: não, você não perdeu tudo. A presença e a voz do Senhor continua dentro de você. Isso é suficiente para que Ele possa fazer você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, para o lugar da presença. Para Belém, casa do pão. Efratá, lugar de multiplicação, de frutificação. Ficaram cerca de 10 anos lá, e as noras não geraram, na obediência não gera. Não gera. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ainda que você começou, a gente ouviu uma palavra lá no Belém, e o pastor lá foi o Marcos Brunet. Ele falou algo interessante, que muitas vezes nós queremos que Deus seja, muitas vezes nós somos o alfa e quer que Deus seja o ômega. Muitas vezes a gente quer começar e quer que Deus termine. Ou muitas vezes Deus é o alfa e nós que queremos ser o ômega. Muitas vezes Deus começa e a gente quer terminar. Mas Deus, Ele nos quer por completo, Júnior. Ele quer ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim das nossas vidas, da nossa movimentação. Aqui, Noemi foi o seu próprio alfa, mas o Senhor está dando um basta ali, dizendo assim: não, eu sou o alfa e também sou o ômega. Ainda que você foi com a sua força, eu estou te trazendo com a minha força. Amém? Verso 2, acho que vou parar por aqui, não vai dar para a gente continuar. Verso 2, capítulo 1 diz: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo, aquele que me permitir. Olha que interessante, Noemi, ela estava transicionando, ou melhor, Ruth estava transicionando, porque até então ali Noemi, ela era a precursora e Ruth era a percussora. Aqui Noemi continua sendo a precursora, mas Ruth, ela toma um posicionamento de ir à frente e de romper, e ela vai colher, ou vai tentar colher. Verso 2, Ruth, a Moabita, disse: perfeito, permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E o que o texto diz? Casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, ou seja, por acaso ela entra, casualmente ela entra. Casualmente foi o autor que colocou, mas a gente sabe que não foi casualmente. Então, querido, no lugar de obediência, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: casualmente você se encontrou e se conectou com aquela pessoa, casualmente aconteceu isso, por acaso, mas não é por acaso. A gente entende que é uma movimentação do céu que está conectando. É casualmente para quem escreveu, para poder entender que, cara, mas isso não é sorte, isso não é casual, isso não é por acaso.
a um propósito do Senhor. E ela entra justamente na plantação dele. E verso 4, naquele exato momento, é o quê? Pô, já foi casual, e naquele exato momento que ela entrou, Boaz chega. Naquele exato momento, se marcasse não seria tão perfeito. Não seria tão perfeito. Eu não vou me estender, vou parar por aqui, mas se a gente começar a ler toda a história, a Bíblia diz que, em todo momento, Noemi dá instruções a Ruth. Faz dessa forma. Quando ele for dormir, lá na fazenda, lá, enfim, não vou ler aqui, você deita dessa forma aos pés dele. E a Bíblia diz que ela segue tudo aquilo que Noemi fala. Ela honra a precursora. E a Bíblia diz que Boaz resgata Ruth e casa com Ruth. E vamos para o final do texto, no verso... Deixa eu só ler aqui algo interessante, o capítulo 2, verso 11, eu acho que isso é importante falar. Quando Boaz, ele tem um encontro, naquele exato momento, Boaz tem um encontro com Ruth, e Boaz, ele age com favor a Ruth, está no verso 8, 9, 10 ali, mas eu não vou ler. Age com favor. O verso 10, e ela inclinou-se prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira, uma improvável, uma moabita. Olha o que diz o verso 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra. Primeiro, você não precisa promover nada, o Senhor promove. O que você faz em secreto, Deus te honra em público. Não promova nada. Continua com o coração humilde. Contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. Está dizendo o seguinte: olha, me contaram tudo, que você se desconectou espiritualmente, se conectou com uma nova realidade, você desconectou emocionalmente, se conectou com uma nova realidade emocional, e se desconectou fisicamente, se conectou com uma nova realidade física. E aí? Eu ouvi falar o que você fez. Mesmo a igreja não gerando nada para você, você continuou colhendo e trazendo tudo para a igreja. Deixa eu sentar um pouco aqui, que é forte. Tem hora que você tem que ter a palavra, mas tem hora que a palavra te pega, né? Não existe honra, né? A gratidão é algo poderoso, a honra é algo poderoso. É uma linguagem de prosperidade no reino. Eu ouvi falar de tudo que você fez por sua sogra. Você deixou tudo por ela. Tudo por ela. Tudo por ela. E vamos para o final. Deixa eu ver aonde que a gente pode ir. Verso 3, capítulo 1. É muita coisa, mas só um pouquinho. Não, esse é 1:3. Calma aí. Verso 3:1. Certo dia, meu querido, é um tal de certo dia, de repente. Certo dia, Léo, um domingo, dia 8 de junho de 2025, o Senhor me pegou. Um certo dia que parecia ser comum, mas não era comum. Por acaso, justamente naquele momento, o Senhor veio e mudou a nossa sorte. E se nós lermos, enfim,
ele vai falar no verso 5, respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira, fez tudo que sua sogra tinha lhe recomendado. Olha que interessante, que mesmo na transição, mesmo, né, Renata, Ruth indo à frente, uma nova realidade, ela nunca perdia a referência da sua sogra, de quem veio antes. Ela sempre tomava conselhos e seguia. E ela fazia justamente o que sua sogra orientava. Não existe carreira solo. Não existe carreira para construir algo espiritual se a gente não estiver conectado com as gerações, com aqueles que vieram antes de nós. Não existe. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Agora sim eu vou para o final. No capítulo 4, verso 13. 4:13. O texto diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, e as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed, e este foi pai de Jessé, pai de Davi. Nosso pastor, que ainda estou digerindo isso, eu preferi nem entrar, porque quando a gente entra, sobre Isabel e Maria, uma velha, né, que não poderia gerar, né, pastor, e uma nova, que era virgem, que não tinha nem relação ainda, estavam gerando, 2 extremos, e aqui eu também vejo 2 extremos. Noemi, velha, que não podia gerar mais, e Ruth, que foi casada cerca de 10 anos e não gerava também. E o texto diz que as 2 geraram. O texto está dizendo isso. As 2 geraram. As 2 geraram. Uma igreja que não podia gerar e uma nova igreja que estava gerando. Que na verdade as 2 estavam gerando a mesma coisa. As 2 gerações gerando a mesma coisa. As 2 gerações gerando as mesmas coisas. A igreja passou a gerar, essa igreja, vamos dizer assim, passou a gerar para a eternidade. Precisamos gerar para a eternidade. Noemi, uma igreja que não gerava mais, gerou um dia, mas não gerava mais. Ruth, uma igreja com útero fértil, passou a gerar. Só que houve uma conexão entre as 2 gerações. O texto diz que Noemi cuidava do filho como se fosse dela. Então, queridos, são 2 extremos que Deus está alinhando. Precursor e percursor estão gerando a mesma coisa. Um celebra a vida do outro. Um celebra o fruto do outro. Por que celebra? Porque o fruto não é só do precursor, é do percursor. E não é só do percursor, é do precursor. Um pai celebra o que um filho gera, mais do que se ele estivesse gerando. Nós que somos pais sabemos disso. O que os nossos filhos conquistam é muito mais prazeroso do que aquilo que a gente conquista. Muito mais. Muito mais. E o texto diz que o nome foi Obed, e este foi pai de Jessé e pai de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve uma referência da sua avó poderosa. E a genealogia de Davi, então é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e assim foi, e gerou Jesus. Está o nome de Ruth lá na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. Vê se o nome de Orfa está lá. Orfa está lá ou não está? Então a pergunta é, estamos gerando para agora ou estamos gerando para a eternidade? Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã?
toda travessia, abre-se um portal de transferência de unção. Em toda travessia, abre-se um portal de transferência de unção. Talvez, né, pastor Marcos, só faltava isso. Senhor, eu já me desconectei espiritualmente. Ou Senhor, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Porque de fato, pela tua força, tu não vai conseguir mesmo não. Muitas vezes há uma necessidade de vir uma unção sobre a nossa vida, vir uma capacitação sobre a nossa vida, um batismo de realidade sobre a nossa vida, um batismo, Jônio, que vem no nosso espírito e que rompe com a nossa alma e que frutifica no físico. Feche seus olhos nessa manhã. Coloque diante do Senhor tudo que foi falado aqui. Talvez o Senhor falou algo para você. Até aqui você foi um percussor, mas Deus quer te transicionar como um precursor para uma nova geração, para um novo tempo. Como precursor, mas não substituindo o percussor. O percussor é insubstituível. Ele sempre será o seu percussor, porque chegou antes, porque assim o Senhor estabeleceu. Eu não estou dizendo em substituição, não, eu estou dizendo em complementar, em dar continuidade, em ser geracional. Não é tomar o lugar do pai, não, é romper, ir adiante, mais à frente do que o pai foi, mas sempre honrando aquilo que o pai percorreu e cumpriu. Assim os grandes homens de Deus fluíram, assim os grandes homens de Deus avançaram, assim que Eliseu rompeu, assim que os apóstolos que antes eram discípulos se tornaram apóstolos, rompeu, assim que Pedro rompeu ao atravessar o mar, andando ou tentar andar, e andou um pouco, e ali ele inaugurou um novo tipo de igreja, um novo tipo de homem, ou uma nova tipo de movimentação. Ali em João, ou melhor, com Pedro, qual foi o encontro do Senhor com Pedro? A Bíblia diz que o primeiro encontro do Senhor com Pedro, o Senhor pede o barco do Pedro, para poder subir no barco e servir toda aquela multidão. O Senhor entra no barco do Pedro, mas agora é o Senhor Jesus convidando Pedro a ir para um outro barco, um barco que você não enxerga fisicamente, é andar sobre um barco chamado a palavra dele. Ali no primeiro encontro foi um primeiro batismo, um batismo onde o Senhor entra no nosso barco, mas o segundo batismo é um batismo, uma nova realidade, onde nós vamos andar no barco do Senhor, e não é um barco como o nosso barco. Pedro agora entendia que não precisava de um barco para atravessar o mar da Galileia, ele só precisava e bastava da palavra do Senhor. Para de atravessar com um barco, com a sua força, com seus recursos. Não é isso que vai fazer você transicionar. Ah, pastor, lá atrás deu certo, mas quem disse que agora é uma mesma realidade? Agora é uma nova estação. Uma nova estação, um nível mais fundo. Ezequiel capítulo 47, ele andou e as águas davam nos artelhos, depois andou mais um pouco, as águas nos joelhos, e andou mais um pouco, as águas nos lombos, e andou mais um pouco, as águas eram tão profundas que só dava para ir a nado. Ou seja, são níveis, rompimentos, avanços, e quanto mais nós avançamos, mais nós deixamos aquilo que é físico, aquilo que é estratégia humana, emocional, física, e nós chegamos numa excelência maior de depender daquilo que Ele está falando. Querido, é uma nova realidade. Tempos de travessia é um tempo propício para liberar uma unção nova. Uma unção nova. Uma unção nova. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão,
seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Efrateus de Belém, frutificação, fertilidade, casa do pão. Nascemos para gerar. Nascemos para gerar. Não nascemos para a morte, Pedro, nascemos para a vida, para gerar vida. Para gerar vida. Pai, corta as conexões espirituais que precisam ser cortadas, emocionais que precisam ser cortadas, e físicas que precisam ser cortadas, e nos conecte com uma nova realidade espiritual, e consequentemente uma nova realidade emocional, e consequentemente uma nova realidade física e geográfica. Ruth se moveu por causa da realidade física, mas o Senhor a trouxe de volta por causa de uma realidade espiritual. Ruth se movimentou trocando as ordens, se movimentou por causa de uma realidade física da escassez. Ruth não, Noemi, por causa de uma realidade física, escassez. E sabemos, Senhor, que homens e mulheres de revelação, precursor e percussores, não se movimentam por uma realidade física, mas se movimentam por uma realidade espiritual. Por uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Feche seus olhos nessa manhã. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te pegar de uma forma poderosa. Não é o físico que dita, não é as emoções que dita, mas é o Espírito que dita. É o Espírito que dita. O Senhor está fazendo uma transformação, uma transição, ou está fazendo um corte interno em mim e em você. Senhor, corta, Senhor. Desconecta, Senhor, e conecta com uma nova realidade, com um novo tempo, uma nova estação. As emoções que me pararam lá atrás, as mágoas que me pararam lá atrás, a falta de perdão que me parou lá atrás, isso não vai me parar mais, porque o Senhor está arrancando o menino e a menina dentro de mim. O Senhor está arrancando o menino e a menina imatura dentro de mim, e o Senhor está me levando para uma nova estação, como homens e mulheres maduros, como ruiós, como homens e mulheres responsáveis, que se responsabiliza com a noiva de Cristo, que se responsabiliza com a igreja do Cristo, assim como Ruth se responsabilizou, e a todo momento trazia aquilo que era físico, trazia recursos, trazia alimentos, trazia e trouxe proteção, trouxe uma família e trouxe filhos. Assim seremos, Senhor, para a tua igreja, pois nós somos a tua igreja, em algum momento precursores e em outro momento percussores. Cumpriremos essa movimentação com gratidão, lealdade, fidelidade e honra, Senhor, para a honra e glória do teu nome, e não contaremos nada a ninguém. Os próprios frutos vão dizer, o próprio Senhor, Pai, vai promover essas notícias, mas não é para o engrandecimento nosso, mas para que o teu nome seja glorificado e honrado e engrandecido, Senhor, pois tu és o nosso Boaz, tu és aquele que nos resgatou, tu és aquele que nos deu nova vida, pois o Filho vem de ti, é o Senhor que faz gerar a igreja, é o Senhor que coloca a semente na igreja, é o Senhor que faz a vida surgir, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, pois somos frutos de intimidade na tua presença, somos frutos de intimidade na sua presença, em nome de Jesus, e amém, aleluia.